Olha, agora sim, toda vez que eu faço coração, já sei que tem ciúmes. Mas ó, aqui, agora eu posso fazer o coração para você mesmo. Léo Romano fez Casa Cor Goiás desde da primeiríssima Casa Cor Goiás e esse ano teve a tarefa de fazer a Casa do Boi. A Casa do Boi, isso. O que é a Casa do Boi? A Casa do Boi é um espaço que busca, na nossa origem, a sua inspiração, né, na nossa cultura, na nossa pecuária, o elemento propulsor para essa cenografia. Como o desafio era criar um espaço que pudesse receber um animal vivo. Então, o primeiro ponto, como trazer um animal vivo para o centro da cidade com todos os cuidados que ele necessitava. Então, o primeiro passo foi buscar todas as licenças e criar uma atmosfera que fosse parecida à atmosfera que ele vive, que é um boi de evolução genética, é um boi de circuito de pecuárias, então muito acostumado a exposições. Então, primeira coisa, nós procuramos fazer esse espaço que atendesse ele do ponto de vista físico, né? E depois que esse problema estava resolvido, o meu desafio era que tipo de atmosfera criar que fizesse, que eu pudesse fazer essa transposição de uma inspiração na atmosfera rural, mas ao mesmo tempo de uma maneira poética, de uma maneira mais delicada. E aí para isso eu imaginei um espaço que pudesse buscar a inspiração nas capelas de fazenda para conceber esse espaço que a gente está, que é o living da Casa do Boi, que é o espaço de convívio. Que é esse daqui. Então, vou explicar. A Casa do Boi tem 3 espaços. Um deles é esse living aqui. Temos ali o espaço em que está o boi também. E tem também ali o que seria um closet do boi? O closet do boi foi um espaço que nós criamos, que é também uma. Eu sempre gosto desse lado meio bem-humorado, né? Então, a gente tinha vários elementos que são elementos do dia a dia dele, como troféus, marcas, botijão de sêmen, ração, chapéu do criador, documentos. Então, para receber tudo isso, nós criamos quase com uma pequena cabine de negócios que nós apelidamos de Closet do Boi. Vamos explorar cada uma dessas 3 partes. Começamos pelo living, que é esse espaço aqui. Você dizia que tem inspiração nas capelas de fazenda. E é realmente muito bonito. E é um lugar que você tem vontade de entrar e ficar em silêncio quando você encontra uma. Eu acho que um elemento que colabora muito para isso é a música, né? Que é as Baquianas de Vila Lobos, que eu acho que ela por si só já faz essa transposição do nosso estado de espírito, né? Dessa vontade de pedir calma, né? E para mim, mais do que essa conexão com o sagrado, é uma conexão com a gratidão, né? O pensamento do espaço como um espaço de agradecimento. Agradecimento por tudo que esse animal representa na nossa cultura, que é a nossa riqueza, que é o nosso dinheiro, que é a nossa vida, que eu acho que é força. E, coincidentemente, é o símbolo do nosso escritório, né, que é o boi, por representar tudo isso, né? A gente escolheu o boi como símbolo do nosso escritório exatamente por tudo que ele representa para a nossa cultura. E, nesse momento, é uma coincidência feliz, assim, eu acho, né? Sim, bom, aí vocês viram... Enquanto ele foi falando, a gente foi passando algumas imagens do que temos nas áreas externas, falaremos um pouco mais de lá. Mas vocês viram que a gente começa a entrevista neste espaço, que tem de novo a tua referência do telhado da casa. E você me falava que aqui você brinca com o piso no teto e o teto no piso. A gente tem uma obra, esse tapete foi um tapete que nós desenvolvemos especialmente para cá. E nós quisemos fazer essa transposição, né, que é geralmente nas capelas as imagens dos anjos elas estão no teto e geralmente os pisos são pisos listrados. Então a gente fez esse rebatimento, né, para também deixar
propõe um jeito diferente de olhar os mesmos elementos. E é engraçado que eu tenho percebido que as pessoas identificam com muita rapidez. Eu acho que talvez até mais do que se ele tivesse, não sei, talvez até pela própria estranheza da mudança do espaço. Mas é uma conexão que as pessoas conseguem fazer rapidamente. E você fez um platô, você elevou o piso nessa área central. Também parece... você fica com uma área de... como se estivéssemos num palco, e você tem uma área de percurso ao redor disso. É quase olhando uma obra de arte. Eu acho que ele complementa essa intenção de transposição do estado de espírito, né? Porque as pessoas ficam, a gente até sinalizou para que elas não subissem mesmo, porque eu acho que quando você dá a volta, é o tempo que a gente tem para observar a obra de arte, é o tempo que a gente tem para entrar na atmosfera, para ser um pouco contaminado pela música e, de certo modo, tentar emocionar as pessoas para o sentido que a gente quer passar. Tem uma reverência para esse espaço quando você circula. Para esse espaço, quase que como um espaço do sagrado, né? Como um espaço de um tipo de convivência diferente, né? Quando a gente fala então do sagrado e do profano, daí a gente olha aquela obra no fundo que também chama a atenção, o olhar vai direto para ela, que é um santo cortado ao meio. Você tem ali também uma reflexão, né? Ele tem, e é uma peça que chama muita atenção, porque incomoda, né? É como se a gente... É uma peça de um artista plástico brasileiro muito conhecido, que é o Eduardo Klimachaua, mas a partir do momento que ele pega a figura do santo, corta o santo, ele deixa de ser santo para existir enquanto obra de arte. E eu acho que também mexe muito com os valores religiosos, né? Inclusive com a própria fé, né? Porque é, de certo modo, a desconstrução de um objeto simbólico muito importante na nossa vida, que são as imagens, né? Acho que você meio que desconstrói isso, quase que como uma ação, entre aspas, desrespeitosa. É um sacrilégio. É um sacrilégio, mas é uma atitude do ponto de vista artístico, né? Ela chama a atenção, seu olhar vai direto para lá. Aqui temos outras obras também que provocam bastante reflexão e que são muito bonitas esteticamente. Visualmente. Aqui a gente fez um trabalho, é um trabalho que eu desenvolvo com a artista plástica Ieda Jardim já há algum tempo. A gente também brinca com alguns elementos relativos à fertilidade, né? a essa reflexão da prosperidade, do milagre dos peixes. E se a gente olhar, por exemplo, nós temos a pescadora, o pescador, a parte que seria o local da genitália, ele está transferido, ele passa a ser o alimento dos peixes, e no ponto central, essas figuras, o masculino e o feminino, se unem numa imagem só. A gente faz alusão também à leitura que a gente tem do sagrado, com essa redoma dourada, né, que envolve a cabeça, né, que ilumina a cabeça. E acho que também, eu acho que a gente oferece, claro, a gente cria o nosso texto, mas a gente oferece a possibilidade de reflexão. E de interpretações. Né? Eu falo que me interessa muito mais fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre sobre o espaço que elas estão, do que só achar bonito ou feio, porque eu acho que é o objetivo da mostra, né? Sim, a gente já discutiu isso em outras entrevistas, trabalhar com as sensações e deixar um pouco as pessoas, surpreender um pouco as pessoas trazendo questões que estão lá dentro delas, né? Eu acho que você faz. Olha, em São Paulo, vocês já viram, porque quando esse programa de Goiás passar, São Paulo já passou, vocês já viram o ambiente do Léo, também tem reflexões ali, também tem pequenos soquinhos para que as pessoas deixem-se pensar. Eu acho que, assim, eu acho que a gente tem uma função, essa função de formador de opinião, né? E acho que
de instigar, né, de ofertar a possibilidade do pensamento. Então, que é são os pilares do design, os pilares da arquitetura. Então, acho que, para mim, é super natural que o espaço corresponda a uma intenção, né, e que ele não seja apenas um resultado estético fortuito, né. Eu acho que, para mim, isso é sempre um exercício do dia a dia, né, de tentar, em todos os projetos, tentar emocionar, tentar buscar um pouco de reflexão, levar um pouco de informação e tirar as pessoas também um pouco da zona de conforto. E trazer memórias, você sempre traz memórias. Olha, esse ano tem uma memória bacana aqui, uma peça que você acabou de falar, que é esse retrato do seu avô. Do meu avô materno. Meu avô materno, Miguel Romano, que foi fazendeiro e que foi uma pessoa muito importante na minha vida, então eu quis trazê-lo, né, para fazer parte desse ambiente. Uma referência de memória de Léo. Bom, temos peças tuas, estão aqui, temos a bailarina aqui, né? Tem mais, deixa eu ver se eu conheço, do lado de lá é tua também? Temos o banco e aquelas duas peças, que são os primeiros protótipos da nossa coleção nova, que vai se chamar Para Ser Feliz, o nome da coleção, porque ela tem um pouco desse ar mais lúdico, né? Então, a gente tem as peças, a gente fala que elas recebem uma espécie de bracelete, que é essa interferência em resina transparente, como se fosse uma perna quebrada, como se fosse um adorno. E, ao contrário da coleção bailarina, que o pé termina de uma maneira muito delicada, essa parece mesmo uma brincadeira, né? Uma peça que nos lembra muito mais uma gangorra, que nos lembra muito mais... Ela é gorducha, né? Então, eu acho que ela tem ela tem um pouco esse espírito mais lúdico. Para Ser Feliz chama a coleção? Para Ser Feliz. Para Ser Feliz. Você conseguiu mostrar o bracelete de acrílico lá na perna de trás? Aqui também tem, né? Então, essa coleção é já a coleção 2017. A coleção 2017. Assim, na verdade, talvez seja uma das, porque como essa vontade de desenhar é muito contínua, a gente vai abrindo algumas frentes de pensamento em paralelo, né? Mas é um trabalho que eu já consegui alinhavar entre banco, poltrona, aparador, sofá, e que eu acho que vai ser uma coleção mais completa. Bom, como era a Casa do Boi, ele trouxe a chifruda também, não é? A chifruda são peças que eu falo que algumas coisas que são bacana da nossa profissão é ter acesso, né, a essas peças num processo mais especial. Então, uma peça é minha, a outra peça é da Bá, que é uma outra colecionadora daqui de Goiânia. E acho que foi também uma oportunidade, né? Apesar da gente já possuir as peças há alguns anos, eu já ter usado essa peça em São Paulo, já ter usado na Casa Cor de Goiânia, na Casa Cor de Brasília, mas em Goiânia eu nunca tinha usado. E acho que aqui ela nunca coube tão bem, né? Porque aqui ela faz... E é engraçado, né? Eu vi um post essa semana da Casa Cor Oficial, que mostrava ela em detalhe, e os comentários das pessoas, né? Eu de chifruda basta eu, né? Eu falo que é interessante o que o design pode provocar nas pessoas, né? O ponto de vista do humor, que era originalmente, parece que era baleia, né? Nem era chifruda, né? no desenho do Sérgio. Mas é uma peça icônica, né? Uma peça icônica. Trouxe ali. Aqui tem um canto que eu adorei, essa mesinha encostada no sofá, achei o máximo. E esse daqui, então, é a parte do living. Agora a gente vai falar um pouquinho das áreas externas, então. Okay. Vamos mostrar o boi, vamos mostrar o closet do boi. Okay. E eu posso te falar o seguinte, para ser feliz é só bater papo com você. Basta isso. Momento boi. Vamos retomar e falar só do boi. Então, antes de falar do closet, falamos da área do boi. A área do boi tinha algum pedido especial para ele? A gente precisaria de um curral, basicamente, falando assim, a estrutura mínima. Um curral, uma sombra, que nós tivemos a sorte de já existir uma mangueira muito grande no espaço, que ele tivesse condições de tomar banho, toma banho todo dia de manhã, que ele pudesse tomar sol de manhã,
no período que a Casa Cor fica fechado, é onde acontece a manutenção dele. E do ponto de vista de logística, nós criamos um acesso de serviço separado só para ele, que é para trocar palha, higienização. Então, a gente fala que ele acabou recebendo um espaço com condições melhores do que aquele enfrenta no dia a dia. A gente fala que ele está no spa da Casa Cor. Ele tem uma veterinária que fica aqui diariamente cuidando dele. Ele tem uma veterinária diariamente, 2 cuidadores, que dormem aqui, inclusive. Né? Então, ele está 24 horas por dia assistido. Esse boi vem de onde? Quem é que traz esse boi para Casa Cor? Ele vem de uma fazenda, de uma cidade próxima de Goiânia, que chama Parque das Vacas, e quem trouxe foi a criadora, porque ele é um boi de evolução genética, que significa que o esperma dele colabora para mais peso nas fêmeas que ele fertiliza. Aí eu estava conversando com a proprietária e o proprietário, e isso significa na economia local, né, essa uma arroba a mais por fêmea, ao final de um ano, R$500 bilhão. Nossa. Então é um acréscimo na produção do Estado muito significativo. Interessante. Ela trouxe esse boi para cá, ela foi uma das pessoas que teve interesse de mostrar o boi aqui, daí coube a você fazer todo o resto, esse aparato. A gente está comentando sobre o boi porque nossa preocupação é que alguém ache que o boi está sendo maltratado. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário, né? A gente teve, inclusive, a preocupação de que todas as licenças fossem homologadas por órgãos oficiais. A gente já teve fiscalização, né, no primeiro dia, já houve a fiscalização e já foi comprovado que, primeiro, que eu jamais faria um espaço em que eu colocasse em risco a qualidade de vida, porque eu amo bicho. Né? Então, a minha casa é lotada de bicho, é uma coisa que eu amo, eu convivo desde criança, é uma energia minha. Então, jamais faria alguma coisa que colocasse em dúvida a qualidade do espaço que ele vai ficar. Sim. E tem um nome esse boi, não? Tem, o boi chama Lavrado, a vaca, porque tem uma vaca também, né? A vaca chama Mococa. Mococa. Você não sabe que eu sou a Miss Mococa, um dia eu te conto essa história. Ok. Então, o boi chama Lavrado e a vaca Mococa. A vaca Mococa, e são de uma raça que chama Tabapuã. Tabapuã. Muito bacana. Então, vocês conheceram a história do boi e agora vamos falar do closet do boi. Por que você sentiu essa necessidade de fazer essa área, que é também uma área externa? Nós, além desse espaço que nós chamamos de living, que é o espaço inspirado na capela, eu queria, como ela vai receber também pessoas para mostrar o boi, às vezes para falar de negócio, eu quis criar uma pequena praça aberta e eu queria também que as pessoas passassem por um momento de desaceleração. O nosso ambiente é um dos últimos a ser visitado na Casa Cor. Então, eu queria que quando ela entrasse, antes dela entrar no living, que é o nosso objeto principal, que ela fosse desacelerando. Então, ela vai vendo o boi, ela vai vendo uma praça, ela vai percebendo um pouco de um jardim, depois ela percebe esse espaço no qual nós temos vários troféus, coleção de miniaturas de vacas e bois, chapéus, etc. E depois ela entrasse nesse espaço já desacelerada. Né? Então, por isso, até, por exemplo, atrás da gente, a gente tem essa persiana, que atrás é tudo vidro, mas ela fica sempre fechada para que a pessoa tenha curiosidade de perceber, de revelar, né? De descobrir, né? O que está atrás dessa cortina. Então, eu acho que esse espaço externo, ele também lembra muito os espaços meio de confraria de fazenda, né? Os avarandados com mesa grande, com muitas cadeiras, um recanto com plantas. Eu acho que ele pega um pouquinho essa inspiração da fazenda, contextualizada com um mobiliário contemporâneo, com um desenho mais atual. Não, e a pessoa já vai chegando de longe, ela já sabe, aquele é o espaço do Léo Romano. Tem até um cobogó de casinhas atrás, e depois tem uma criação tua, que é quase uma escultura de metal para mim, aquilo. Que é um
uma viga com os vergalhões. O cobogó de casinha, ele é um cobogó que a gente desenvolveu, tá? Que já está no mercado, mas é um desenho nosso. Eu acho o desenho da casinha tão, eu falo, é um desenho de borda, né? Que ele é quase um outline, capaz de dizer tanta coisa com um gesto tão rápido de ser feito, né? Então a gente brincou, o cobogó Casa Feliz, né? Um cobogó que brinca com essa revisitação da infância, né? Da memória, do desenho mais simples. Uma das primeiras referências que a gente tem quando a gente aprende o que é representar uma casa, né? Que é 2 telhadinhos, a portinha, a janelinha. Então ele vem um pouco dessa origem. Eu falo que é o vergalhão em cima da estrutura metálica, ele tem esse lado escultórico. Eu acho que ele se confunde um pouco com o desenho do bambu, né? Das hastes suaves, né? Finas. E acho que ele também remete um pouco a uma cabana, um desenho também muito simples, né? É uma cobertura, mas ao mesmo tempo é uma cobertura, mas é uma escultura e tem ali, vamos ver agora durante o dia, mas barra um pouquinho a luz, te dá uma sensação de proteção, ao mesmo tempo te causa o mesmo estranhamento que a gente já vê em outros momentos. Eu acho que abre, né, um pouco, abre possibilidade, né? Ela não se fecha, né? Ela fala assim, o que eu sou, né? Ela pode ser uma escultura, ela pode ser uma estrutura inacabada, né? Como eu já ouvi algumas pessoas falando, mas não vai ter nada em cima. Então depende. A gente é o que a mente alcança, né? A gente propõe e eu falo que o bacana é você dar liberdade para que as pessoas interpretem da maneira que elas se sentirem mais confortáveis. E só quero deixar claro que tem pontinhos de solda lá em cima, então aquilo não está solto. Porque às vezes parece um equilíbrio. Eu falei, se bater um vento. Não cai, tá tudo seguro. Tá tudo sob controle. Ela está ali na área, então, do closet do boi, que é aquele tem grande armário, aquela cor, aquele tom de verde que é muito bonito. E aí vem com o paisagismo te levando, te trazendo para cá, que é a capela. Muito bacana. E uma coisa que também acho que bacana a gente dizer é que o nosso espaço ele foi absolutamente tudo construído. Nós partimos do zero, né? Então, acho que um item importante a se dizer da importância de uma casa-cor é o número também de empregos que nós conseguimos gerar nesses 3 meses, né? De um batalhão de gente, todas envolvidas. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando a gente termina o processo inteiro, eu convido essas pessoas para virem e mando as fotos, porque elas nunca imaginam como ficou. Às vezes ela fez uma pequena parte. Às vezes ele veio e só fez a solda, e eles acham meio assim, mas por que essa solda? Né? Por que eu estou fazendo esse armário cheio de portinhas, mas isso vai ser o quê? E acho que é bacana, né? Eu acho que é a possibilidade que a gente tem também de retribuir um pouco, né, dessa energia que fica dentro do espaço e que acho que faz parte, né, do nosso universo, né? Legal, tá vendo? É por isso. Olha lá, a Júlia está fazendo até assim. Faz coração, Júlia. Muito bacana conversar com você, muito bacana te encontrar sempre, ouvir as tuas explicações. Depois eu fico bastante tempo imaginando, pensando em tudo que você falou, olhando de novo as fotos, olhando de novo as imagens. Muito bom. Muito bom, espero que as pessoas venham à Casa do Boi, se questionem e conversem sobre o que viram por aqui. A gente vai te contando, se eles mandarem perguntas, se eles mandarem comentários, a gente vai mandando tudo para você. E, se vocês quiserem, podem escrever direto para ele, porque podem seguir o Instagram também. Qual que é o teu Instagram? Instagram, Léo Romano Arquitetura. E à disposição sempre também, um prazer imenso falar com vocês, né? É uma troca muito boa. Posso continuar fazendo coração? Nós dois. Coração. Muito bom, a gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Hoje foi com ele, ó. Ai, ganhei até beijo.